O que é a verdade? João 16:13 diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. De acordo com esse texto, podemos notar que Jesus usava a palavra toda a verdade. Isso nos leva a entender que se trata não apenas de uma verdade, mas de um conjunto de verdades. Por que eu devo conhecer esse conjunto de verdades? O próprio Jesus nos dá a resposta no livro de João. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 18,38 diz assim: Perguntou Pilatos: O que é a verdade? Essa foi uma pergunta muito importante e podemos acrescentar mais uma: onde encontrar essa verdade? No meio de tantas denominações que existem hoje, onde todas afirmam que defendem a verdade, talvez você já fez essa pergunta. No restante do texto de João 18:38 nos diz: Tendo dito isso, voltou para os judeus e lhes disse: Não acho nele crime algum. E você? O que você vai dizer? O que você vai fazer? Vai esperar a resposta ou vai fazer como Pilatos, que não esperou por essa resposta, preferindo dar ouvidos à voz do povo? Como falamos no único, Jesus nos mostra um conjunto de verdade. E nesse conjunto de verdades, podemos destacar 5. Vamos denominá-las de as colunas da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim: Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. De acordo com o texto de 1 Timóteo 3,15, a igreja de Deus defende esse conjunto de verdades e também ela é chamada de coluna e esteio da verdade. As colunas da verdade, número 1, Deus. Deus é a verdade. Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Salmos 31:5 nos diz: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, ó Deus da verdade. Jeremias 10:10 diz: Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Segundo a verdade, Jesus. Jesus é a verdade. João 14:6, ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Terceira verdade, Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. João 15:26, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. 1 João 5:6 está escrito: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e sangue, e o Espírito o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Glória a Deus. Quarta verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdade. João 17:17 diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmos 119:89 está escrito: Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu.
Glória a Deus. Mateus 24, 35 está escrito: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantas partes da Bíblia faz parte da palavra de Deus escrita? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir e em justiça. E tem mais outra, e a quinta e última verdade, que é os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei mosaica mesmo, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a verdade. Em Salmos está nos dizendo assim, Salmos 119, verso 142, 151 também, a tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ver Salmo 19, 7, 8 e 9 também diz, olha, você conhece os mandamentos de Deus? Sabe onde eles estão? Leia Êxodo 20, verso 3 a 17. Qual é o desejo de Deus, afinal de contas, diante disso tudo? 1 Timóteo 2, 3 e 4 nos diz, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No Evangelho de João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta de quê? João 8:34 e 36 diz, a 36 diz assim, disse Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. É possível alguém conhecer toda a verdade e não ser salvo? A resposta, infelizmente, é sim. Isso pode acontecer. Talvez você pergunte, como pode ser isso? Já aconteceu isso com alguém? Vos dou um exemplo, Satanás. Satanás conhece Deus, ele conhece Jesus e o Espírito Santo. Será que ele conhece a palavra de Deus? Sim, conhece. Mas do que eu e você imaginemos? E será que ele conhece os mandamentos de Deus? Para todas essas perguntas, a resposta única é um sim. Ele conhece Deus, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece Jesus, ele conhece os 10 mandamentos, ele conhece a palavra de Deus e muito melhor do que nós. Ora, se ele conheceu toda a verdade, por que ele então não foi liberto? Se Jesus falou que quem conhecesse a verdade seria liberto. Veja o que diz a palavra de Deus. João 8,44 diz assim, vós permaneceis a vosso pai, vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar ao desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Observe bem, ele não se firmou na verdade. Ele conheceu toda a verdade, mas ele não se firmou na verdade, mas ele não permaneceu na verdade. Infelizmente existem muitas pessoas na mesma condição de Satanás, que conhecem a verdade, mas não se firmaram nela, mas não se firmam nela. Como Satanás não se firmou na verdade, ele faz com que a mentira seja pregada para as pessoas. Ele ainda não veio pessoalmente, ou talvez já veio nessas épocas, mas naquelas épocas antigas não vinha, né? Talvez agora já o mundo está avançado, talvez pode já estar presente, mas usou um poder humano como seu agente para desfazer a verdade, e sempre ele vai usando isso. O que Satanás fez com a verdade? Por meio do seu agente. O que ele fez com a verdade por meio do seu agente?
Deuteronômio capítulo 8, verso 12 diz assim: lançou a verdade por terra e prosperou em todo o que fez. Como anda a verdade hoje? Isaías 59, 14 diz assim: pelo que a justiça se tornou atrás e a retidão se pôs longe, a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Jeremias 9, 3 e 5 diz assim: estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Senhor. Zombam cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Isaías 59, 4 diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e produzem a iniquidade, porque muitas pessoas religiosas serão destruídas na vinda de Jesus. Por quê? 2 Timóteo 2, 7 a 10 diz assim: pois já o mistério da injustiça já opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e destruirá pelo resplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Qual é a igreja verdadeira, afinal de contas? Muita gente se pergunta, mas aquela igreja verdadeira, você obviamente vai dizer que a tua igreja é verdadeira. E eu vou te perguntar, qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que crê e defende toda a verdade. Defende toda a verdade. As 5. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Bíblia, com todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento e os 10 mandamentos da lei de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Deus não tem acordo com Satanás. Não há sociedade entre Deus e o maligno. 1 de João 2, 21 diz: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. João 14, 30 diz: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Portanto, a igreja que somente professa o nome de Deus não é a garantia de ser a verdadeira, se ela não observa toda a verdade. Algumas pessoas dizem: onde se fala de Deus, esse lugar é bom. Isso é um engano. Muitos resistem à verdade. 2 Timóteo 3, 5 a 9 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim estes também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas,
Diante de você está toda a verdade. O que você irá fazer com ela? Vai fazer como James e Jambres, resistindo a essa verdade, ou vai recebê-la em sua vida para que você seja liberto? Jesus está voltando e com ele a cidade santa, a nova Jerusalém. Mas quem irá entrar nela e morar com Jesus eternamente? Isaías 26, 2 diz: abre as portas para que entrem nela a nação justa, que observa a verdade. Aceite Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. E se você já aceitou Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador de sua vida, guarde as 5 colunas da verdade. Permaneça firme, se firme nestas verdades e dê